Olá, paz de Cristo a todos. Confesso que estou muito feliz por estar aqui para poder contribuir mais uma vez com vocês da Palavra de Deus, estar trazendo a exposição das Escrituras. Todos me conhecem, né? Eu sou o Vitor e hoje estou encarregado de trazer a meditação da Palavra do Senhor para todos nós. E quero convidar vocês a abrirem comigo a carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 1 ao verso 16. Diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Hoje eu quero trazer a meditação desse texto, de Efésios 4. E esse texto ele vai falar sobre a vocação de Cristo, que ele nos chama. E muitas vezes as pessoas veem vocação como com uma visão profissional, Às vezes muitas pessoas se preparam para fazer uma graduação, para poder se preparar para a sua vocação profissional. Mas e a nossa vocação ministerial? Será que nós já paramos para pensar no preparo que nós precisamos ter para uma vocação ministerial? Se é que alguns de vocês acham que precisa ter realmente um preparo para isso? Se a Bíblia, no caso, nos ensina isso, e hoje nós vemos que a Bíblia, ela nos diz que nós devemos sim nos preparar, que existe um caminho para nós obtermos êxito, obtermos melhores resultados, no caso, um melhor crescimento na vocação, no chamado espiritual também. E hoje vou trazer para vocês 3 pontos que o apóstolo Paulo ele ensina para nós obtermos um ótimo êxito no nosso chamado ministerial. O primeiro que o apóstolo Paulo ele nos traz é que Cristo nos chama para unidade e amor. E a gente vê isso lá do capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A gente vai ver que essa carta ela foi escrita num contexto onde Paulo estava na sua primeira prisão, em Roma, que foi por volta do ano 62 depois de Cristo. E essa carta ela é dirigida à igreja de Éfeso,
no caso aos Efésios, e também as igrejas que ficavam próximas ali, que antigamente nessa época as cartas elas eram compartilhadas nas igrejas próximas também. E Paulo ele traz esse pedido, né? Esse pedido não, ele fala para eles, né? Ele traz esse ensinamento que eles deveriam se portar de maneira digna da vocação que eles foram chamados. Mas o que significa vocação? Vocação, ele é nada mais nada menos do que um chamado. Cristo ele nos chama. Primeiramente ele nos chama para a salvação. E depois a gente vai ver também que Cristo ele nos chama para uma grande comissão, que está lá em Mateus 28, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. E ele mostra também que nós devemos viver em unidade e amor. Nós precisamos viver esse chamado com unidade e amor. E ele diz lá para os Efésios, né, que eles deveriam viver em mansidão, longanimidade, e eles deveriam preservar o amor entre eles, né? E que é interessante também a respeito dessa questão do amor, que essa mesma igreja, ela é citada lá no livro de Apocalipse, né? Que eles haviam deixado o primeiro amor. E Cristo já estava avisando através do apóstolo Paulo aqui que eles deveriam permanecer nesse amor. E lá na frente, Jesus ele adverte a eles que eles deixaram esse amor que eles tinham aqui. No caso, eles estavam tendo aqui nesse momento. E Paulo já tinha advertido que eles deveriam permanecer. E lá na frente, Cristo adverte eles que eles haviam deixado esse amor. Então, fica um ponto ali de alerta. E da mesma forma também a gente vai ver lá em 1 Coríntios também sobre a questão do amor, que tudo devemos fazer através do amor. E ele também diz também que porque nós temos uma só fé, um só batismo, um só Deus, não tem por que a gente viver em divisão, viver em separação, né? Que é o contrário, né? É o contrário da unidade. Então, isso foi uma advertência de Paulo aos Efésios, em que eles deveriam viver em unidade e amor. Isso também, trazendo para o nosso contexto de hoje, para a nossa vida, nós também precisamos viver em unidade e amor, para com os outros no nosso dia a dia, no nosso trato. Ele nos ensina que nós devemos viver ali com humildade, com mansidão. E cabe uma pergunta para nós: será que nós temos nos tratado dessa forma? Será que nós temos tratado o nosso irmão com humildade, com amor, com respeito, com carinho? Ou temos sido ríspidos, grossos, pensando só no nosso ego, na nossa vontade? Ou temos preservado a edificação do corpo de Cristo, preservado a unidade através do bom trato, da unidade, do amor entre nós? Será que nós temos feito isso? Isso cabe uma pergunta para nós. A gente vai ver ele também em Efésios 2:1, que vai falar assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando, cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo ele fala que os filipenses que eles deveriam se comunicar em amor, eles deveriam ter um trato entre eles em amor, ali, que eles não deveriam se considerar maior, mas que eles deveriam considerar o outro, o irmão, maior do que ele mesmo. E dessa forma, ele trataria o outro com amor, trataria o outro com humildade. E além disso, além desse primeiro ponto, que nós devemos primeiramente viver em unidade e amor em Cristo Jesus com nossos irmãos, o segundo ponto é que Cristo ele também nos chama para termos um aperfeiçoamento individual, para serviço do seu corpo, né? E a gente vai ver isso lá no versículo 7. Do versículo 7 ao versículo 13. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido até as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A gente vê aqui que desse texto ele começa falando que Jesus ele nos libertou da escravidão. Ele levou cativo o cativeiro. Antes nós éramos escravos do pecado. Antes, aquela igreja de Éfeso, ela era escrava do pecado. E o que Cristo fez? Ele retirou aquele cativeiro ali, ó, e trouxe para perto dele. E ele trouxe aquelas pessoas que estavam ali, que estavam a serviço do pecado, agora estão a serviço de Cristo. E ele pegou o que? Ele deu dons àquelas pessoas ali. E que foram esses dons que ele está falando? Ele está falando aqui no texto que ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para pastores. Então ele deu funções àquelas pessoas. A gente pode fazer uma comparação com o corpo humano, né? Cada órgão tem sua função ali. O coração tem a função de bombear o sangue, o fígado de filtrar o sangue, o rim de filtrar a água. Então, assim, da mesma forma que o corpo de Cristo ele funciona, da mesma forma que o nosso corpo funciona, na verdade, que um complementa o outro, assim é também no corpo de Cristo. Uma parte ela complementa a outra. E assim Cristo ele fez, né? O apóstolo ele contribui na questão da liderança, o mestre na questão do ensino, e os outros demais da mesma forma tem sua característica importante. Então ele nos ensina que cada um de nós dentro da igreja temos a sua função, temos a sua importância. Então nisso cabe uma pergunta para nós, se nós formos trazer hoje para a nossa realidade, né, como igreja. Nós aprendemos que primeiramente nós precisamos entender, né? Cada um de nós precisamos entender qual é o nosso dom, o que Deus ele pode ter me chamado para fazer. Será que Deus me deu o dom, a capacidade natural de ensinar, que é o dom de mestre, ou Deus me deu a capacidade natural de expor a palavra de Deus como um profeta, de dar claridade à palavra de Deus, ou de liderar como um apóstolo, ou de cuidar de pessoas como um pastor, ou de evangelizar como um evangelista, né? Então, primeiro ponto, é interessante nós entendermos, né, para que Deus nos chamou, qual foi o dom que Deus nos deu. E além disso também é importante nós aperfeiçoarmos, né, primeiramente entender, depois aperfeiçoarmos isso, né, para cada vez mais edificarmos cada vez mais o corpo de Cristo, não só nós mesmos, mas edificarmos o corpo de Cristo. E precisamos também entender que esse dom que Deus nos deu, ele não é para a minha edificação própria, só para o meu crescimento, para um crescimento profissional, para poder usufruir disso, para poder ganhar dinheiro por isso, não. Cristo ele nos dá o nosso dom para a edificação do corpo de Cristo, para que as outras pessoas cresçam. E um vai ajudando o outro, assim como o corpo, né, como o exemplo que eu já dei, o corpo ele funciona todo em sincronismo. Então, o dom ele serve para isso, para eu juntar e somar com outra pessoa, para que haja crescimento. Da mesma forma que eu vou aprender com a outra pessoa também, ela vai me ensinar e eu vou crescer também. Então, é para isso que Deus ele nos chama, né? Deus ele nos liberta da escravidão do pecado, nos dá dons e nos ajuda para que nós cresçamos juntos, né? Ele dá dom para cada pessoa, para que cada pessoa contribua para esse corpo, para esse grande sistema, né? Que é a igreja do Senhor. E primeiro que nós já vemos que nós precisamos viver unidade em amor. Segundo, nós vemos também que Deus ele nos chamou para um aperfeiçoamento individual. E agora nós vemos também que Deus ele nos chama para um aperfeiçoamento coletivo. E a gente vai ver isso do capítulo 14 até o capítulo 16, que vai falar assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, faz aumento do corpo para sua edificação em amor. Então a gente vê que
que esse para quê, né? Que ele começa, né? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Então, é uma consequência daquilo que já se havia feito falado antes, né? E outra coisa que o apóstolo Paulo fala que é para que a gente não seja mais enganado, né? A gente tendo um aperfeiçoamento individual, a gente vivendo em amor uns com os outros, a gente consegue se blindar de ser enganado por outras doutrinas, por aquilo que não representa Cristo, daquilo que não fala de Cristo, daquilo que o inimigo tenta às vezes nos afastar de Deus. E a gente vai ver lá em 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. Então ali Paulo já estava dando um alerta: vocês precisam se aperfeiçoar para que vocês não sejam enganados. E da mesma forma, Paulo dá o alerta para que eles não sejam mais meninos inconstantes, que eles não sejam mais imaturos, né? Que eles aprendam a lidar uns com os outros ali em amor, em caridade, em humildade, que eles cresçam juntos, que eles não fiquem ali em bobeiras, né? Em dissensões, em brigas, assim, sem sentido, né? E o apóstolo Paulo, ele incentiva que eles venham a crescer juntos, que um possa ajudar o outro e ambos, cada um fazendo a sua parte ali, o apóstolo, o mestre, o profeta, todos ali juntinhos ali, um amor e unidade, venham a crescer juntos. A gente vai ver um exemplo lá em Gênesis da Torre de Babel, né? Onde Deus ele espalhou, no caso lá em Gênesis 11, né? Que existe esse povo, né, que lá em Babel, que eles queriam construir uma imensa torre. E eles eram tão unidos, eles tinham uma unidade tão grande, que diz lá em Gênesis 11:6, e o Senhor disse: eis que o povo é um só, todos têm a mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Gênesis 11:6. E mostra que eles viviam em unidade, né? Isso era um problema, porque eles faziam com o intuito egoísta, com o intuito de ganância, de apenas se mostrar e se vangloriar. Mas Deus ele nos mostra, né, que foi necessário, né, afastar aquele povo ali, porque senão eles conseguiriam fazer o que eles queriam. Então a gente vê, né, que um corpo unido ele traz realmente crescimento, ainda que seja por uma coisa ruim, né? E se formos trazer para uma aplicação desse texto, né, desse terceiro ponto para a aplicação de hoje, nós devemos permanecer na unidade, na fé, nós devemos se esforçar para o crescimento mútuo, né, de uns dos outros, nós devemos nos esforçar para não sermos enganados, e nós devemos permanecer em Cristo sempre. E nós precisamos nos ajudar uns aos outros, e assim nós não seremos enganados. E nós continuaremos nos aperfeiçoando juntos, crescendo e se desenvolvendo em amor, em unidade, na fé, no Espírito. E eu quero concluir também agora que desses 3 pontos, né, que aprendemos. O primeiro, que nós devemos viver em unidade e amor. O segundo ponto, que Deus nos chama para um aperfeiçoamento individual. E o terceiro ponto, Deus também nos chama para um aperfeiçoamento coletivo. Mas o que tudo isso significa? Significa nós vivemos de maneira digna da vocação que Cristo nos chamou. Deus não nos chamou para o individualismo, Deus não nos chamou para vivermos de maneira solitária, Deus não nos chamou para olharmos só para nós mesmos. Deus nos chamou primeiro para olharmos para o outro, considerar o outro maior que nós, assim como diz no texto, como nós vimos anteriormente. Mas Deus também nos chamou para vivermos de forma que a gente precisa se aperfeiçoar para poder aperfeiçoar o outro. E Deus também nos chamou para que venhamos a crescer juntos. E assim nós vemos, né, que podemos fazer a igreja do Senhor crescer através disso. E outras pessoas vão querer chegar a nós. Outras pessoas vão querer se juntar a esse corpo também. Nossa, as pessoas vão começar a ver e vão querer fazer parte também
desse grande corpo de Cristo, dessas coisas maravilhosas. E essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe grandemente seu coração, a sua vida, em nome de Jesus.